Olá, rubro-negros! O Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e segue na liderança depois de vencer o Grêmio por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Bom, falando um pouco sobre a partida do Flamengo, acho que a gente pode dizer que o Flamengo foi razoavelmente muito bem. Razoavelmente não, a gente pode dizer que o Flamengo foi muito bem, mesmo com muitos desfalques. Eu acho que o Flamengo foi uma equipe que demonstrou um nível de jogo acima, acho que até do esperado, pelo menos para mim. Acho que o Flamengo conseguiu sobressair contra um adversário difícil e que também tinha seus desfalques, mas o Flamengo demonstrou que realmente pode sim conseguir bons resultados mesmo com tantos desfalques durante essa sequência de jogos durante a Copa América, que o Flamengo terá pelo menos 5 desfalques por jogadores suspensos. Bom, analisando o jogo, o Flamengo entrou em campo com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira improvisado na lateral esquerda, Fabrício Bruno e David Luiz na zaga. No meio campo tivemos Igor Jesus e Léo Ortiz formando dupla de zaga, Léo Ortiz, zagueiro, jogando de volante. Pela direita, o Gerson foi mantido. No meio, o Lohan assumiu a posição do Arrascaeta. Pela esquerda, o Everton Cebolinha. E no ataque, o Pedro. Nos primeiros minutos, a gente percebia que o Flamengo tinha muitas dificuldades para sair jogando, porque o Flamengo tinha dois jogadores muito pesados no meio campo. Desde que saiu-se a escalação, eu já imaginava que o Flamengo teria certas dificuldades nesse quesito, porque são jogadores que não têm a característica certa. Por exemplo, o Léo Ortiz é um zagueiro, então geralmente ele está de frente para o time adversário. Ele sai jogando, ele está de costa para o gol do Flamengo. Como volante, muitas vezes ele tem que estar de costa para o adversário e de frente para o gol do Flamengo, o que pode parecer simples para quem não joga futebol, mas para quem joga não é tão simples assim. O posicionamento corporal do jogador faz muita diferença. Já o Igor Jesus é um jogador que pensa muito devagar quando a bola está aos seus pés. Então, como no futebol atual, se você demora muito tempo para passar a bola, o adversário obviamente vai tentar pressionar e ou ele vai roubar a bola ou você vai errar o passe. Bom, no começo do jogo a gente percebeu que, por exemplo, o Flamengo sofreu a primeira lesão, o Cebolinha se machucou e o Flamengo teve que substituir mais ou menos com 15 minutos de jogo. E aí o Bruno Henrique entrou na posição dele, o Tite manteve a equipe. Mas no momento em que o Hugo Jesus se lesionou, ele teve sim que tirar o Gerson da ponta direita e recuar ele como segundo volante e botar o Léo Ortiz de primeiro volante. Esta substituição foi fundamental e a gente pode dizer que foi uma sorte, aspas. Claro que uma lesão de jogador nunca é uma boa notícia, principalmente para um time que está já cheio de desfalque no setor de meio campo, mas foi ali que o Flamengo conseguiu encontrar a equipe. E nisso o Gerson formou dupla de volante com o Léo Ortiz e o Luiz Araújo entrou na ponta direita. Logo nos primeiros minutos do Luiz Araújo em campo, a gente viu que ele já seria um jogador importante quando ele tenta um chute de longa distância e certa a trave do goleiro Rafael do Grêmio. E é o que acontece. Minutos depois, em uma saída de bola rápida do Flamengo, o Pedro vira o jogo e o Luiz Araújo domina a bola, ataca e o Wesley ataca a linha de fundo. Nisso que ele ataca a linha de fundo, ele faz com que o Reinaldo siga ele. Nisso, o Luiz Araújo tem o espaço suficiente para chutar e marcar o gol. Foi uma afinação espetacular, a realidade é essa, foi um gol sensacional do Luiz Araújo. Ele literalmente deu de cara na bola, deu um chute na cara da bola, então foi realmente impressionante. Ali era mais ou menos 41 do primeiro tempo. A gente podia dizer que nem Flamengo nem Grêmio tinham criado o suficiente para abrir para cá, mas na qualidade individual do jogador, o Flamengo conseguiu sair na frente. No intervalo, foi perceptível que o Tite conseguiu ajeitar a equipe que estava assim perdida no primeiro tempo em vários momentos. E nisso, o Flamengo cresceu no segundo tempo. Obviamente, o adversário tentou sair mais para o jogo e o Flamengo teve mais espaço. Os jogadores que no primeiro tempo não estavam aparecendo tanto, como Lohan no meio campo. Léo Ortiz, de primeiro volante, melhorou muito a marcação. O Lohan muito bem nas transições rápidas entre a defesa e o ataque. E o Léo Pereira na lateral esquerda, que também, apesar de não ser lateral, conseguiu fazer uma boa partida. E o Flamengo conseguiu criar várias oportunidades. Bola parada, teve a cabeçada do David Luiz. Tem uma outra cabeçada numa jogada muito impressionante do Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz, que o Rossi sai jogando rápido. Você percebe que ele troca a passagem para poder dar o passe certo pro Léo Pereira. Léo Pereira passa
acho que pro Léo Ortiz, que domina e passa para o jogador do Flamengo. O Léo Pereira é acionado, cruza e o Léo Ortiz cabeceia por cima do gol. O Flamengo teve outras oportunidades, por exemplo, com o Pedro girando, literalmente na marca do pênalti, numa bola parada e chutando por cima do gol. Tem uma outra defesa espetacular do goleiro do Grêmio, na cabeçada do Pedro. O Flamengo foi criando oportunidades e, inclusive, poderia ter feito o terceiro gol. O Flamengo consegue fazer o segundo gol. É mais uma jogada de transição rápida que o Luan pega na bola na defesa, sai correndo, consegue encontrar o Pedro infiltrando na zaga do Grêmio. Ele encontra o Luiz Araújo livre na ponta direita, ele domina e bate chapado no canto para fazer 2-0. O Flamengo criou oportunidade para fazer o terceiro gol, mas infelizmente não conseguiu fazer. E no final do jogo, o Flamengo tomou um gol que acho que para mim é o grande ponto fraco desse time do Flamengo, do Tite, até agora em 2024, que é a bola parada defensiva. Não pode o Flamengo, no último minuto de jogo, tomar um gol em que claramente os jogadores não estavam focados. O Fabrício Bruno demora muito para reagir e perde no duelo aéreo com o Kahneman, que nem é um zagueiro tão bom assim na bola aérea ofensiva. Você não vê o Kahneman fazer tantos gols ofensivamente de cabeça, e ele vence o duelo. O jogador do Grêmio entra sozinho e marca, diminuindo para o Grêmio, faltando o quê? 30 segundos para o jogo acabar. A gente pode falar assim, que pelos desfalques que o Flamengo tinha, o Flamengo conseguiu sobressair, e que a equipe vai precisar, obviamente, contra adversários mais fortes, precisar melhorar a parte em que ele tem pouco espaço para poder atacar. Por exemplo, quando o Flamengo enfrentar Bahia, Fortaleza, Cuiabá, por exemplo, no Maracanã, que são equipes que provavelmente vão se postar um pouco mais defensivamente e tentar dar a bola para o Flamengo, sair em velocidade. Talvez o Bahia menos do Ceni, mas aí o Flamengo vai provavelmente ter mais dificuldades, principalmente se tiver tantos jogadores fora de posição como tinha contra o Grêmio. Acho que o Flamengo tem que tentar o máximo possível recuperar o Ayrton Lucas e o Ala para o duelo contra o Atlético Paranaense no final de semana, porque o Atlético Paranaense sabe muito bem inverter a bola de um lado para o outro. Tanto que se você analisou e viu os gols do Atlético Paranaense nesse meio de semana, um desses é o jogador do Atlético Paranaense lançando a bola de um lado para o outro cabeceando ou cruzando com a perna, e o Mastriani marcando de cabeça. Essa é uma jogada típica do Atlético Paranaense, e que, se o Flamengo não tem um lateral de ofício, para o zagueiro é mais complicado, porque, de novo, para ele, o movimento corporal de zagueiro para lateral é completamente diferente, assim como do zagueiro para o volante é completamente diferente. Então, tentar recuperar o Alan e o Ayrton Lucas seriam fundamentais para o Flamengo tentar um resultado positivo em Curitiba, que a gente sabe que o Flamengo já não joga bem lá com o time principal e com tantos desfalques, que nesse momento são 10 desfalques, juntando os jogadores convocados, os jogadores que já estão lesionados e os que saíram na partida do Grêmio lesionados. O Flamengo tem 10 desfalques neste momento contra o Atlético Paranaense. A gente espera que o Ayrton Lucas e o Wallace recupere, o Ayrton com mais possibilidade do que o Wallace. Mas o Flamengo, talvez o Tite tenha encontrado, pelo menos nesse princípio, com tantos desfalques, inclusive de jogadores lesionados, uma equipe que possa tentar duelar as próximas 3 rodadas. Com o Gerson de segundo volante, que em especial não me agrada, mas infelizmente não tenho o que fazer. Eu acho muito arriscado o Flamengo repetir de novo um esquema com Léo Ortiz e um primeiro volante juntos, principalmente se ele não for um jogador que tenha a movimentação como seu ponto alto, que não é o caso do Igor Jesus. Então eu espero que o Flamengo, que o Tite, pelo menos, que o Tite mantenha mais ou menos a base, essa estrutura que terminou o jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana. Mas a gente sabe que o jogo será difícil, complicado, um adversário que o Flamengo não vai bem, geralmente. E eu posso considerar que talvez um empate, lembrando, não tomando gol no final, um empate seria considerado, sim, um bom resultado, principalmente pela quantidade de problemas que o Flamengo tem. No jogo contra o Grêmio, eu acho que o Flamengo surpreendeu. Graças a Deus o Flamengo surpreendeu positivamente, né? Porque eu acho que nem o flamenguista mais otimista esperava que o Flamengo fizesse, por exemplo, o segundo tempo tão bom como fez.
e o Flamengo venceu. Poderia ter feito, por exemplo, 3-0. Acho que o resultado mais justo seria esse, apesar do Grêmio ter sim jogado. O Grêmio demonstrou qualidade, mas defensivamente muito falho, principalmente na recomposição, que o Flamengo obviamente aproveitou. E a liderança do Flamengo é importante, sim, mas a gente sabe que ainda é começo de campeonato e neste momento, principalmente nesses jogos da Copa América, o importante para o Flamengo é se manter ali entre as primeiras colocações, não deixar que os primeiros colocados coloquem tantos pontos em cima da equipe para que dê tempo, para que quando o Flamengo tiver seu time principal novamente, o Flamengo realmente possa disputar o título. Agora o Flamengo, depois desse, são 9 rodadas até o fim da Copa América. A gente pode dizer que a primeira etapa foi, restam 8 e não vai ficar mais fácil. Então eu espero que o Flamengo esteja preparado para o final de semana contra o Atlético Paranaense.